Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 25. Rafael, Alice e Filhos. Passando pelo mesmo drama financeiro que o sócio, Rafael necessitava adotar certas estratégias para revelar aos próprios familiares a brusca modificação da vida de todos. Dominado pela esposa, mulher impetuosa e cheia de ambições, sabia que precisaria de um cenário para explicar tão grande e repentino insucesso financeiro, a fim de que tal situação não fosse atribuída à sua própria incompetência. Na verdade, a derrocada financeira era de responsabilidade de todos eles, criaturas indisciplinadas, gastadeiras, arrogantes, vaidosas e orgulhosas, indiferentes para com o futuro. No entanto, ninguém estava preparado para assumir a sua parcela de responsabilidade na tragédia coletiva. Todos achavam que as obrigações dos administradores da empresa eram as de abastecê-los de facilidades e recursos, nada mais. Na desgraça que se abateu sobre o núcleo produtivo representado pelo negócio, a maior cota de culpa recaía certamente sobre as esposas de ambos os sócios e sobre Leda, esposa do gerente Alberto, mulheres caprichosas, astutas e sonhadoras, ambicionando sempre facilidades e demonstrações de poder financeiro pela exorbitância de gastos e confortos inesgotáveis que exigiam, ensinando os filhos a serem tão ou mais irresponsáveis do que elas próprias, cultivando neles a falsa ideia de que a vida era essa sucessão de emoções num carrossel de aventuras e luxos inúteis. A falta do equilíbrio, da noção de limites, as exigências materiais e o jogo da sedução eram armas muito usadas por elas, fazendo com que seus respectivos maridos, infantis fantoches em suas mãos, se contorcessem conforme elas iam puxando as cordinhas da dança, o que por final levou ao naufrágio o navio no qual todos estavam abrigados. Moacir e Rafael, escudados na competência e seriedade de Alberto, acostumaram-se a receber dividendos sem se preocupar com o futuro do negócio ou com a manutenção do equilíbrio financeiro. Acomodados, sob os cuidados diligentes do gerente, imaginavam que sempre nadariam no oceano das facilidades, conduzindo-se com os piores inimigos da empresa, sempre afrouxando os controles e disciplinas para garantirem retiradas e mais retiradas para seus gastos. Fracos de caráter, também se permitiam afundar nos já mencionados excessos, ao lado de moças de conduta inadequada, além dos gastos desmedidos com bens ou objetos para a exibição social. Rafael, conhecendo o caráter firme da mulher, engendrou para a esposa uma explicação aparente. Em sua versão, a culpa de Alberto e de Moacir era ainda maior, isentando-se com o fato de estar atrelado à produção, afastando-se do controle financeiro e administrativo. Isso seria suficiente para que no cômputo da desgraça a sua participação ficasse reduzida. Alice nem de longe desconfiava que Rafael possuía uma outra família em cidade distante, na qual mantinha um filho ilegítimo, nascido do relacionamento com a funcionária Lia. Ao ser informada sobre a perda das condições estáveis em decorrência de toda esta situação,
Na versão que lhe foi exposta pelo marido, Alice, que se demonstrava muito mais perigosa na construção de estratégias e arrojada no jogo da vida, imediatamente quis saber da situação da irmã e do cunhado no cenário apresentado, sendo informada de que também estavam em dificuldades muito sérias. Muito bem, se a desgraça é de todos nós, vamos mostrar para eles que estamos por cima. Vou reunir minhas economias e sairemos em viagem. Nada melhor do que uma viagem internacional para apagar a ideia de desgraça, falência ou de miséria rondando a nossa porta, disse a pobre Alice, ainda tão refém das aparências. Mas balbuciava o esposo, acostumado a obedecer às vontades de Alice. Você não acha que seria mais adequado que a gente guardasse esse dinheiro com cuidado ou que comprássemos alguma coisa no nome de terceiros, uma casinha para a gente se abrigar nas horas mais complicadas, que certamente mais cedo ou mais tarde haverão de chegar? O quê? Morar no subúrbio? Apertar-me entre móveis e caixas de papelão que não caberiam em qualquer casinha de 15 cômodos? E as minhas roupas? Vocês homens não têm o problema que nós, as mulheres, possuímos. Como posso transferir o meu quarto de roupas para caixas de papelão e deixar amontoadas por aí? Quanto Valda daria de risadas de minhas caixas? Não, nada disso. A viagem é a melhor saída. Além do mais, se as coisas estão tão pretas assim, melhor a gente vender tudo mesmo e se mandar daqui. Lembrando-se de tantos golpistas que se saíam bem nas disputas humanas, ao fraudarem leis e autoridades, fugindo para longe, para que não perdessem o fruto de seus crimes e de suas apropriações inadequadas, a mulher estabeleceu o rumo, decidindo pelo próprio esposo. Bem, Rafael, se tudo vai acontecer como você nos diz, tratemos de vender nossos bens o mais discretamente possível e assim, com dinheiro vivo, a gente vai embora e vive lá fora com conforto e sem os riscos de nos transformarmos em mendigos por aqui. Se lá tivermos que comer pão com mortadela, pelo menos estamos em Paris, em Roma ou em algum país distante. Ninguém nos está vendo. O problema é estarmos por aqui, não podendo ir mais aos mesmos restaurantes, pegando ônibus lotados, andando de metrôs, deixando de frequentar as rodas da sociedade. Isso sim é a desgraça maior. E assim, você também se livra das perseguições judiciais, até porque a sua função na empresa era secundária. Você cuidava da produção. Não tem por que responder pelos desmandos de Moacir e Alberto. Vamos logo, querido, que a sorte nos espera. Coloque os carros à venda. Vamos ver se conseguimos um bom dinheiro à vista, dando um desconto no valor, antes que nossos nomes e bens estejam no serviço de proteção ao crédito ou que haja buscas de nossas coisas. Se não vendermos a casa, tudo bem, ao menos com a alienação dos carros, já temos dinheiro para irmos para bem longe daqui. Sentindo que a esposa não admitiria contradição em suas decisões, Rafael baixou a cabeça e, relembrando dos filhos, aventurou-se apenas a dizer: o que faremos com Gabriel e Ludmila? Os dois estão com suas vidas ligadas às nossas. Deveriam deixar tudo para trás para nos seguirem por onde fôssemos?
Cada um tem sua vida, seus relacionamentos, seus interesses. Como faremos com eles? De espírito prático e demonstrando a frieza de suas decisões, Alice respondeu direta: Bem, eles já são adultos, Rafael. Precisam aprender a se decidir sobre os caminhos que devem trilhar. Se desejarem vir conosco, terão de pagar suas passagens, vendendo suas coisas ou arrumando dinheiro de alguma forma. Quando querem ir a festas ou comprar coisas, sabem como fazer. Eu procurei juntar recursos para uma emergência, guardando parte das finanças que você me dava para meus gastos pessoais. Que eles possam ter feito o mesmo. Se não o fizeram, podem se livrar de seus veículos. Agora, caso não desejem vir conosco, que fiquem por aqui mesmo, deixando a gente mais livre para podermos desfrutar nossa vida em outro mundo mais civilizado do que este Brasil de pobres e medíocres. Quando eles chegarem, eu mesmo vou falar com os dois. Rafael nada dizia sobre as suas outras responsabilidades familiares. No entanto, sabendo que as coisas se complicariam também para os lados da antiga amante, que vivendo uma vida bem menos confortável do que a dele e de Alice, lutava para garantir para o filho um futuro mais seguro, também seria muito prejudicada com a partida dele para longe. Então, assim que saiu de casa para levar seu carro para a venda, passou a meditar em uma maneira de amparar o filho adulterino, evitando igualmente que a amante revelasse o segredo de Rafael para toda a família, como sempre ameaçou fazer. Então, precisaria compor as coisas com muito cuidado, antes que a situação de precariedade financeira acabasse por desencadear a outra. Só de pensar nessa hipótese, Rafael sentia calafrios na espinha, uma vez que conhecia de perto a ferocidade de Alice, que seria potencializada pela descoberta de uma traição tão antiga, além do desvio de recursos para a manutenção da família clandestina. Rafael, assim, estava no meio de duas pressões femininas, as quais ia administrando com o cofre aberto nas duas direções. O problema agora era justamente o esvaziamento do cofre. E então, logo começariam os telefonemas, cobrando pelos pagamentos mensais não realizados. Então, antes que tudo acontecesse, Rafael precisava conversar com Lia pessoalmente. Aproveitando-se da saída, ao invés de ir a uma concessionária de veículos, dirigiu-se ao litoral, onde moravam Lia e o filho, para que a informasse desses detalhes antes de ficar a pé. Diferentemente de Moacir, Rafael mantinha algumas economias bem escondidas da própria família e, com isso, pretendia acalmar as violentas reações de Lia diante de uma situação tão calamitosa como a que eles passariam a viver dali por diante. Desde a separação, o casal se havia avistado poucas vezes, não obstante o fato de todos os meses Rafael enviar, através dos cuidados de Alberto, a pensão alimentícia para o filho menor. No entanto, falavam-se eventualmente pelo telefone, como se fossem amigos que há muito não se viam. O tempo e a distância fizeram esfriar as ansiedades físicas que, na afinidade de gostos e desejos, haviam encandecido as paixões carnais que os unira no passado. A chegada de Rafael sem avisar colheu Lia de surpresa, sem qualquer pensamento preconcebido
a respeito do motivo da visita. Além do mais, apesar de todos os 8 anos que se haviam transcorrido, Lia mantinha os atrativos físicos do passado, aqueles que Rafael tanto apreciava. Dessa forma, o reencontro físico daquelas duas almas afinizadas seria algo muito forte para ambos, ocasião para reavivarem as antigas paixões, na troca das efusivas emoções. Tão logo se viram a sós, depois da recepção junto ao modesto lar, a recordação do passado fez encandecer novamente a emoção, não de todo extinta dentro deles, e, sem maiores explicações ou barreiras, em poucos minutos estavam novamente nos braços um do outro, ela plenamente correspondida pelo amor daquele homem que, apesar de casado, não a havia esquecido, e ele alimentado por alguém que o desejava verdadeiramente, cansado de ser menosprezado por Alice, fria e superior, indiferente e dominadora. Tudo era muito surpreendente para ambos. Rafael não resistiu à emoção de rever a antiga paixão ali, assim, tão disponível. As carícias se sucederam naturalmente. A paixão sexual reavivada fez periclitar o pensamento do homem, desacostumado àquela efusividade feminina. Nos braços de Lia, ele voltava a se sentir pleno, alguém importante e querido, desejado e abastecido, enquanto que ao lado de Alice, a sua vida era a de um relés empregado sob o comando da esposa. Estas emoções reacenderam em Rafael as antigas aspirações de amar e ser amado. E depois que as lembranças haviam renovado em ambos a satisfação de se sentirem os mesmos apaixonados do passado, Rafael já não sabia se abandonava Lia e o filho para continuar sendo escravo de Alice, ou se realmente não seria melhor abandonar Alice à própria sorte. Ainda mais agora que, com os filhos crescidos, estaria livre e por sua conta própria, ficando em companhia da antiga amante. Lia não se havia casado com ninguém, porque no fundo sonhava com a volta do antigo patrão aos seus braços macios e sedutores. Aventurara-se com outros homens em situações passageiras e sem maior profundidade emocional. Namoricos ou relacionamentos sexuais superficiais para saciar as necessidades da emoção ou do estômago. No entanto, compromissos sérios não assumira com nenhum outro homem, porque desejava estar totalmente livre para o momento em que Rafael retornasse, como ela sempre esperara que acontecesse um dia. Assim, foi a atração física que dominou os dois nas primeiras horas do reencontro, quando as palavras não eram mais importantes que as carícias. Quando, por fim, o tórrido ambiente se asserenou, permitindo que a conversa pudesse voltar a ter importância, Lia sorriu e disse: "Ah, eu nunca tive um patrão tão competente e generoso como o senhor." Compreendendo a brincadeira com as experiências do passado, Rafael respondeu no mesmo tom: "E nunca uma funcionária fez tantas e tão importantes horas extras como você, minha querida. O tempo passou, mas parece que estamos em meu escritório, altas horas da noite, deitados no tapete macio, sentindo nossos corações pulsarem. Ah, Rafael, você foi o único homem que me fez sentir tudo isso, querido.
Quanta saudade eu tinha de voltar a estes momentos especiais em seus braços. Enaltecido com a conversa íntima que lhe alimentava o ego, Rafael deitou longo beijo nos lábios da submissa Lia. Depois disso, perguntou pelo menino: como está nosso pequeno? A palavra nosso fez Lia sentir um tremor no íntimo do ser. Era a maneira de Rafael dizer-lhe que não a havia arriscado do mundo pessoal, mas ao contrário, reconhecia a existência de um laço familiar que os unia. Querido, você nem vai acreditar como cresceu. Foi à escola e deve chegar no fim da tarde. Sempre pergunta quando o pai virá vê-lo, mas sempre lhe digo que você é muito ocupado e quando puder, aqui estará. Ele vai ficar muito feliz em sentir sua presença aqui hoje. Lia, como o tempo passa e como as coisas mudam. Parece que só a sua graça e o seu calor não desaparecem, falou ele malicioso. Porventura, não estarei ocupando o espaço que já pertence a outro homem em sua vida? Nunca, meu querido. Tive alguns relacionamentos nada sérios de vez em quando, mas jamais me deixei desiludir quanto à necessidade de me manter livre para um dia poder viver ao seu lado. Então, nunca deixei que qualquer outro ocupasse o que lhe pertence. A revelação da mulher emocionava o sentimento de Rafael. Em sua mente, o turbilhão da dúvida o levava de roldão, passando da ideia de abandonar a antiga amante, afastando-se para sempre, à ideia de abandonar a mulher, entregando-a à própria sorte e refazendo a vida afetiva ao lado daquela esfuziante companheira. Mas você não veio até aqui, depois de tanto tempo, meu querido, apenas para matar a saudade de meu corpo, não é? Perguntou a moça experiente. Não, é claro, quer dizer, isso foi muito bom, mas titubeou Rafael. Entendendo que chegara o momento das decisões, começou então a abordar o assunto da falência da empresa. Lia escutava seus argumentos e notícias com o olhar curioso, sem demonstrar reações desagradáveis e agressivas. A moça sabia que Rafael estava sob pressão e que de nada lhe adiantaria agir de forma impetuosa, preferindo ser carinhosa e doce para que o rapaz se sentisse acolhido. Não deve ser fácil, meu bem, ter de enfrentar as dificuldades que você está precisando defrontar. Eu bem que percebi haver algo errado quando observei que o pagamento do mês veio menor do que de costume. Entretanto, não quis ligar por imaginar que, em mais alguns dias, ele seria complementado, como já aconteceu em outras épocas. Mas pelo que vejo, as coisas estão piores do que eu supunha. Sim, Lia, tudo está caindo aos pedaços e agora minha esposa inventou de arrumar as malas e mudarmos-nos para outro país. Deseja ela fugir da situação constrangedora de ficar pobre. A informação de Rafael foi uma apunhalada no coração da moça, ainda mais depois que haviam reavivado a chama da emoção longamente reprimida. Ainda assim, apesar de fazer um olhar de tristeza, Lia se manteve paciente e serena. Sim, meu querido, entendo. E você veio até aqui para me avisar de que não vai mais voltar a me procurar, não é? Observando que Lia falava isso em um tom de compreensão e carícia, Rafael olhou-a profundamente nos olhos, imaginando como teria sido mais feliz
se tivesse preferido ficar com a amante, ao invés de continuar com o relacionamento mentiroso e superficial que o consumia sem abastecê-lo. Então, usando de toda a sinceridade que poderia exprimir a verdade de seus sentimentos, respondeu: Sabe, Lia, quando tudo aconteceu, preocupei-me com o seu destino e do pequeno Sérgio. Ainda que não pudesse ser um pai e um marido à altura do que vocês mereceriam ter, não desejava deixá-los sem conforto material. Então, sem que minha família soubesse, vim até aqui para falar sobre esse assunto com você. No entanto, ao voltarmos aos velhos tempos e sentir as emoções que pensava apagadas dentro de mim, olhando-a como estou fazendo agora, não sei mais se quero ir embora para longe. As palavras de Rafael soavam aos ouvidos de Lia como sinfonias de esperança. Sim, Rafael, continue. Pode falar o que quiser. Eu não irei exigir nada de você, como não tenho feito isso ao longo destes anos todos. Sim, minha querida, tenho sido injusto com você e com nosso filho. Privilegiei a mulher com quem me casara, mas de quem há muito estou apartado, pela ausência de afeto compartilhado. Alice se perdeu nas coisas do mundo material, festas, shows, shoppings, roupas, recepções, e eu me perdi de mim mesmo ao achar que minha felicidade estava no financiamento de todas estas loucuras. Alice me aceitava em sua cama apenas como marido a quem deveria submeter-se sexualmente por dever. Desde aquela época em que nos conhecemos, minha esposa não me faz sentir a emoção dos primeiros dias de casado, não se fazendo diferente de um robô que cumpre tarefas sem demonstrar emoções. As revelações da intimidade do antigo patrão eram demonstrações vivas de que tudo o que ela houvera semeado naqueles tempos ficara sob a terra da personalidade para eclodir um dia, no momento em que as vulnerabilidades emocionais criassem o clima certo para a germinação da semente. Agora que a revejo, continuava Rafael, e que, sem maiores dificuldades ou explicações, nos entregamos um ao outro com a facilidade e a emoção dos melhores dias de nossa relação, percebo que não estou morto, como Alice me faz sentir, e que a vida que eu construí ao lado dela foi uma mentira bem ornamentada. Nossa mansão mais se parece com uma tumba funerária, repleta de mármores e cortinas caras, mas absolutamente fria de sentimentos verdadeiros. Eu pensava que meu destino era o de morrer dessa forma, sendo tangido por essa mulher perigosa que, mesmo hoje, decidiu o que faríamos sem que eu tivesse qualquer importância na decisão de um destino que também me pertence. Então, Lia, preciso confessar que o seu calor e o seu carinho me devolveram não só as emoções sinceras que a gente trocou e que estão aqui dentro, mas também a vontade de viver nesse clima de saúde, de jovialidade, de afeto sincero, porque reconheço que isso é muito melhor do que tudo o que tenho tido com Alice. Meus filhos já cresceram e estão encaminhados para os seus compromissos afetivos. Alice é tão calculista que decidiu nosso destino sem sequer perguntar-lhes se gostariam de ir conosco. E quando eu levantei essa questão, demonstrou que não está nem um pouco preocupada com o que será deles. Está pensando nela própria
e nas malditas aparências. Por isso, eu, que vim aqui para lhe dizer certas coisas, afastando-me agora, confesso que estou precisando ficar aqui ao seu lado. Você estaria disposta a me perdoar por todo este tempo de indiferença? A emoção tomara conta da garganta de Rafael, apequenado pelas condutas do passado, diante daquela que não houvera sido contemplada com suas atenções de marido e que suportara a qualificação de outra em sua vida. O homem chorava, com o rosto mergulhado nas próprias mãos, usando o travesseiro do leito onde os dois ainda se encontravam como apoio. Lia nunca havia visto aquela demonstração de sinceridade por parte do amado de sua vida. Não tinha por que duvidar de seus sentimentos, sobretudo agora que de sua parte poderia recomeçar a construção do antigo sonho ao lado do homem amado. Ela enlaçou-se ao corpo trêmulo de Rafael, com a paixão à flor da pele, no discurso silencioso dos que se amam, a ponto de esquecerem anos da estiagem da solidão, e sussurrou-lhe: seremos felizes, meu amor, por fim seremos felizes. Mas agora eu sou um quase derrotado, Lia. Não tenho mais as facilidades de outrora. Mesmo assim você me aceitaria? Ora, Rafael, quero você, não o seu dinheiro. É certo que a riqueza é sempre um fator importante em nossa vida, e assim não posso mentir dizendo que quando o conheci, não pensei nas vantagens de ser a esposa e a dona de tudo que você tinha. No entanto, com o passar dos meses e com o aprofundamento de nossa relação, descobri um homem que me abastecia de emoções novas e sentimentos verdadeiros, e graças ao amor que desenvolvi por você, encontrei forças para suportar a distância, as dificuldades, as tentações, sem transformar sua vida num inferno de cobranças e espinhos. Então, ainda que você não tenha nada, temo-nos um ao outro e juntos saberemos superar os desafios como uma família que se quer, sem qualquer obstáculo que nos afaste. Rafael sentia-se renascer diante de uma pessoa que lhe dava o alimento mais importante para o espírito, a compreensão, a amizade, o respeito e o carinho da verdadeira companhia. Olhando para o rosto de Lia, onde se viam brotar as primeiras marcas do tempo, sem que isso a privasse da antiga beleza, Rafael abraçou-a e, talvez como há muito tempo não o fazia, tomou a decisão que julgava ser a mais importante de sua vida. Então, está decidido, ficaremos juntos. Volto para casa cheio de amor e esperança. Anunciarei a Alice que não irei para o mesmo destino que ela. Entregarei os bens que ainda poderão ser vendidos. Ficarei com meu carro que vou vender para a gente ter alguma coisa para começarmos. Além do mais, possuo algumas economias que ela não sabe, e com isso garantimos um período de estabilidade, enquanto procuro um emprego por aqui onde possa ganhar meu salário com decência. Lia não sabia dizer se estava sonhando ou se realmente a felicidade sorrira para ela depois de tantos anos de amargura e solidão. Acertados os planos, voltaram à troca de carícias que haviam interrompido nos longos anos de separação, saciando a fome de alegrias. No final da tarde, foram à escola esperar a saída de Sérgio, que por fim estaria na companhia do pai
para ser informado sobre a grande notícia, a de que ele viria a residir em sua companhia. A alegria do menino foi intensa e emocionante, porque ao longo de sua vida infantil sempre se sentira lesado emocionalmente diante de colegas que falavam de seus pais, que eram levados e buscados por eles, enquanto ele próprio não tinha o que dizer quando lhe perguntava onde estava o seu. Era sempre a mesma desculpa. Minha mãe me falou que ele está viajando, mas que vai voltar logo. Agora, finalmente o pai havia voltado ao mundo de Sérgio, mas além disso, havia voltado ao mundo real. Pelo menos era esta a ideia de todos naquele momento de sonhos que se construíam sobre a esteira da desgraça financeira da empresa de Rafael. É assim que as criaturas começam a entender como uma tragédia pode ser vista como um conjunto de novas oportunidades, quando sabemos entender as coisas boas que podem surgir de dores ou desafios que nos fustiguem a carne ou as emoções. Enquanto Rafael acertava os detalhes com Lia e Sérgio, lá em sua casa, Alice conversava com os dois filhos. Gabriel, jovem com seus 22 anos, era fruto de seu meio, vivendo das facilidades e luxos que lhe eram propiciados pelos pais, enquanto que Ludmila, com 21, estava muito apaixonada por seu namorado Fernando, circunstância esta que a impedia de se afastar do Brasil, apesar de não entender como é que uma desgraça financeira daquela magnitude houvesse recaído sobre suas cabeças. No entanto, como se sentia amada pelo rapaz, que tinha excelente condição material, certamente não teria por que abandonar o relacionamento só para seguir a mãe em uma empreitada tão maluca. Gabriel também tinha namorada, mas em verdade o relacionamento era regado pelo dinheiro do pai, que agora, não mais existindo, não mais possibilitaria a bonequinha que se nutria com mimos e caprichosos presentes, o mesmo estilo de namoro de antes. Então, a sugestão materna lhe caiu como uma solução excelente, até porque, como ele mesmo gostava de repetir, abre aspas, mulher a gente arruma em qualquer lugar, não é? Fecha aspas. E sem pretender afastar-se da fonte de suas rendas, Gabriel concordara totalmente com a mãe, aceitando suas sugestões e saindo para vender tudo o que possuía, inclusive seu carro. Arrecadaria o recurso de maneira mais rápida possível para que, comprando passagens para o exterior, voassem para longe dos problemas. Ludmila ficaria para administrar a situação até que toda a maré ruim passasse e a família pudesse regressar ao Brasil. Cuidaria da própria vida, coisa que já fazia antes mesmo da fuga dos pais para fora do país. Certamente poderia contar com a ajuda do namorado, já planejando o futuro de ambos, vinha falando em casamento havia alguns meses. A noite ia alta quando Rafael regressou ao lar, encontrando apenas a esposa esperando por ele. Ali haveriam de ter a conversa decisiva.